E aí, pessoal, a gente vai ver um pouquinho hoje sobre a inspiração da Bíblia. Se ela é palavra de Deus, por que ela foi escrita por homens, onde ela surgiu, né? Então a gente vai analisar um pouquinho essa parte da inspiração, do sopro de Deus. E nosso módulo é o módulo primeiro, Bibliologia, já é a nossa segunda aula. Então, espero que vocês estejam acompanhando, espero que vocês já tenham visto a primeira, estejam vendo a segunda aula. Vamos lá para a nossa aula. Então, a gente vai ver alguns slides aqui que vão falar um pouquinho sobre a autoria da Bíblia. A Bíblia, as escrituras são inspiradas, mas como elas são inspiradas se elas foram escritas por homens, né? Você nunca se pensou como é que os homens escreveram, vem homens e escrevem e a gente vem falar que é a palavra de Deus, que foi Deus que fez, né? Algumas religiões vão falar que encontraram um livro, que encontraram algum amuleto, que foi dado por alguém que veio de algum outro lugar, do espaço, do céu, de algum outro lugar. Mas a palavra que a gente tem, aquilo que a gente chama de Bíblia, de Sagradas Escrituras, foram homens que escreveram. E a própria Bíblia vai falar que foram homens que escreveram. A própria Bíblia vai contar as histórias desses homens. E muitos deles, alguns deles, foram homens que até fizeram coisas erradas. E a gente pensa, como pode? Mas a Bíblia foi um livro escrito por homens. Mais ou menos 40 homens, né, cerca de 40 homens escreveram, cada um na sua cidade diferente, na sua época diferente, mas foi um livro escrito por homens. E ainda mais aquilo que a gente tem foi um livro traduzido por homens. E aquilo que a gente tem no nosso português foram homens que falam português que traduziram aquilo que era escrito no grego, no hebraico, traduziram para o português. Então, além de ser escrita por homem, foi traduzida por homens. E a gente pensa, poxa, como é que pode ser palavra de Deus? De onde é que vem a autoridade da Bíblia, né? Então a gente vê lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que Paulo, escrevendo para Timóteo, ele vai dizer assim, ó, que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, a gente tem que prestar atenção nas palavrinhas. Toda a escritura é divinamente inspirada. Esse termo divinamente inspirada é esse que está em esse termo em grego que está aí, theopneustos. Literalmente, ele foi soprado por Deus. Segunda Pedro 1:21 vai falar assim: pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Então, quem foi que moveu eles? Quem foi que colocou isso neles? Foi o próprio Espírito Santo. Então, a gente vai lá ver um pouquinho sobre esse texto. O texto de 2 Timóteo mostra que a inspiração ela está sobre o escrito, não o escritor. Diz lá que toda a escritura. A gente percebe que o autor foi bem detalhista quando ele falou isso. Toda a escritura. Não é uma parte da escritura, não são alguns pedaços, mas toda a escritura é inspirada por Deus. E ele vai falar que a inspiração não está sobre o escrito, não sobre o escritor. Aquilo lá que ele produziu, que a gente tem hoje aqui na nossa Bíblia, aquilo foi inspirado. Ele está falando que não estava sobre o escritor. Não é que tudo que o escritor produziu ou escreveu tenha sido inspirado, mas aquilo que chegou até nós foi inspirado. Segundo Norman Geisler e William Nix, a definição adequada de inspiração precisa de três fatores fundamentais: Deus, que é o causador original, que é o início, os homens de Deus, homens separados, homens escolhidos para essa função, que serviram de instrumentos, e a autoridade escrita, ou seja, as sagradas escrituras, que são o produto daquilo que Deus fez. Então precisa de Deus, precisa do homem como instrumento e precisa das escrituras, que é o resultado final.
Vamos lá, passar aqui para o próximo slide. A inspiração vale para originais e não automaticamente para as cópias. Isso é interessante, isso é importante a gente perceber. A inspiração, ela vale os estudiosos vão chamar de autógrafos. E o que são os autógrafos? São aqueles originais que os homens que Moisés escreveu, que Jeremias escreveu, que Daniel escreveu, esses originais eles foram inspirados. E isso lá que os papéis, as coisas que eles usaram para escrever, aquele produto foi inspirado. Já as cópias não. A gente sabe que tem falhas nas cópias, que tem erros nas cópias. Apesar de que muitos o copista, aquele que fazia as cópias, era uma profissão muito importante e muito cuidadosa naquilo que eles faziam, mas ainda assim encontra-se erros em várias cópias. Então, chega-se a falar que aqueles que copiavam as escrituras, os amanuenses, eles contavam as palavras, alguns dizem que eles que contavam as letras para que percebessem que estava tudo igual ao texto que eles estavam copiando, né, ao texto original que eles tinham na mão. Então era um trabalho bem meticuloso, mas ainda assim ocorriam pequenos erros, pequenas falhas. Então, aquilo que é inspirado é o original. As cópias, elas são passíveis de falhas. Mas como é que a gente sabe que a gente tem um texto fiel ao original? É que Deus foi muito bondoso para que muitas cópias fossem feitas, milhares de cópias fossem feitas, de modo que ainda que uma cópia ou outra tenha um erro, mas a gente compara as cópias e a gente consegue perceber aonde está o erro e consegue dirimir aquele problema. A gente consegue perceber e falar, não, então isso aqui é o erro, é assim que é a parte correta, assim que é o correto. Então a gente consegue fazer isso em praticamente todos os erros. Alguns erros que os estudiosos não conseguem perceber qual é o que é certo e qual é o que é errado, mas é muito pequeno a porcentagem. 99, mais de 99% do texto que nós temos na nossa mão são fiéis aos originais. Isso dizem os estudiosos. Então, vamos continuar vendo aqui nossos slides. Alguns vão falar sobre a gente, é claro, está falando, né? Paulo falou para Timóteo, né, que toda a escritura é inspirada por Deus, então falou isso. Pedro falou também na sua carta que homens santos de Deus foram movidos pelo Espírito a escrever aquilo lá, a fazer aquilo lá. Então, o causador inicial foi o próprio Deus. O próprio Deus foi aquele que cuidou para que aquele texto fosse produzido. Né? Claro que ele respeitou, a gente vai ver um pouquinho mais depois, ele respeitou as características dos escritores, dos autores, né? Como de Davi, era um homem mais poético, mas a gente olha para Tiago no Novo Testamento, que era bem mais objetivo, bem mais direto, né? Autores diferentes, né? Autores que tinham características diferentes, tinham culturas um pouco diferentes, tinham grau de conhecimento, bagagem cultural diferente. Então Deus cuidou para que cada um do seu jeito escrevesse cada coisa que ele queria que fosse escrito. Então alguns vão falar de teorias, né, para tentar explicar como é que foi, como é que Deus fez isso, como é que Deus produziu esse material. E uma das teorias vai falar a teoria do ditado verbal, que é o que? Eles vão dizer que, que, que cada palavra que está escrito lá foi literalmente ditada por Deus. Que cada palavra que está escrito lá na nossa Bíblia foi literalmente ditada. Deus, é como se Deus chegasse e falasse, olha, Davi, senta aí e eu vou te falando aqui cada palavra do Salmo 23. Anota aí. O Senhor é o meu pastor. Então alguns vão falar que foi assim.
A gente sabe que não foi assim, né? Alguns vão falar sobre, tem a teoria do conceito inspirado, que é o quê? Que é, alguns vão tentar explicar a questão da inspiração dessa forma. Que o conceito, é como se Deus passasse para o autor o conceito que ele queria que ele colocasse no papel e deixasse o autor livre para escrever com as suas próprias palavras o que ele queria que fosse escrito. Então, olha, eu vou te passar a ideia, como se Deus falasse, eu vou te passar a ideia e tu escreve aí no papel. A gente também sabe que não foi desse jeito que as coisas aconteceram. Alguns erros sobre a inspiração bíblica. A Bíblia contém a palavra de Deus, então isso é uma heresia que alguns teólogos falam e há séculos isso algumas pessoas tentam, insistem nisso aí. Então eles vão falar o quê? Que nem tudo que está naquilo que a gente chama de Bíblia é palavra de Deus. Algumas coisas são, algumas coisas não são. Então, a, quem é que define o que é e o que não é? Normalmente são esses próprios teólogos que estão dizendo que uma parte é e que uma parte não é. Eles vão falar, não, como milagre não pode acontecer, não existe, então a história de Jonas é um mito, é uma historinha que foi inventada e tal e colocaram lá na Bíblia. Como milagre não pode acontecer, então Jesus não andou sobre as águas, né? Jesus andou por cima de pedras e aí como ele conhecia o caminho das pedras, foi desse jeito. Então, eles vão determinar o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus. É pelo próprio raciocínio deles. É eles que são o juiz de dizer isso aqui é palavra de Deus, isso aqui não é palavra de Deus. Então, alguns vão falar que aqui esse livro que a gente chama de Bíblia contém a palavra de Deus, não que ele é a palavra de Deus. Isso é muito importante. Por quê? Porque essas pessoas vão tentar falar que algumas partes daquilo que a gente tem não são palavras de Deus. E elas mesmas acabam sendo o juiz. Alguns vão falar que a Bíblia se torna a palavra de Deus. Tem alguns teólogos que falam que é um livro mitológico. Então a gente tem que. É como se a gente tivesse que desvendar onde estão os mitos, onde estão as historinhas fantásticas, tirar isso de lado e ver só aquilo que sobra é a palavra de Deus. Mas a gente também vem a pergunta: quem é que vai definir o que é mito e o que não é mito? Cada pessoa vai ter sua definição ou só aquele teólogo que está falando sobre isso, né? Então, alguns vão falar isso, que tem que fazer uma demitização. Tira os mitos e vê o que sobra, e o que sobra é a palavra de Deus. Alguns teólogos também vão falar de uma coisa chamada encontro pessoal, que é como se esse livro aqui fosse um livro feito por homens, mas Deus eventualmente usa ele para falar com o homem. Então a gente vai lendo, meditando, pensando, e em algum momento Deus usa o livro para falar com a gente. Não é que seja a palavra de Deus, mas em algum momento Deus pega uma parte e fala com a gente. Então, alguns vão falar disso também. E isso não é o que a Bíblia ensina. Isso não é que a gente como cristão aprende e entende como sendo a Bíblia a palavra de Deus. E como é então a inspiração? A inspiração é verbal. Já lá em Êxodo vai falar que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então, cada palavra que foi feita foi aquilo que Deus queria que tivesse escrito. O Espírito do Senhor fala por mim e a sua palavra está na minha boca, segundo Samuel 23:2. Então, a gente percebe que tem coisas que Deus falou. A gente presta atenção um pouquinho que, por exemplo, os 10 mandamentos não foi nenhum homem que escreveu. Foi o próprio Deus, né, que escreveu nas pedras e entregou para Moisés. Mas outras coisas Moisés escreveu, outras coisas foi Davi que escreveu, Salomão falou os provérbios e algumas pessoas registraram, né? Esdras, vários autores bíblicos foram aqueles que escreveram aquilo que a gente considera hoje como palavra de Deus. Então Jesus usava repetidas vezes a expressão está escrito.
Então aquilo que está registrado no papel, aquilo que foi registrado e por séculos e milênios chegou até nós, foi guardado, foi protegido para que chegasse até nós, aquilo é que é a palavra de Deus. A inspiração também é plena, como o texto que a gente leu em 2 Timóteo 3,16 vai falar que toda a escritura é divinamente inspirada. Então não é parte da escritura, não é um pedaço, não são pequenas porções, é toda, é completa, é cada palavra, cada detalhe. Todas as partes são inspiradas por Deus. Jesus falou que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tiro sequer da lei. Jesus estava usando uma hipérbole, estava exagerando, mas sim, cada palavra foi pensada por Deus e Deus cuidou para que cada autor usasse as palavras exatas que ele queria que ele usasse. Então, não, cada detalhe está lá porque Deus queria que estivesse lá. Cada palavra, cada ponto, cada parte daquilo que foi feito, Deus cuidou para que aquilo fosse resultado, fosse inspiração dele, para que a gente tivesse hoje a palavra de Deus. Um pouco de implicações da doutrina da inspiração da Bíblia. Então, a inspiração diz respeito tanto ao Velho Testamento quanto ao Novo Testamento. Alguns não consideram o Novo Testamento. Algumas pessoas, algumas religiões não consideram o Novo Testamento como palavra de Deus. Consideram apenas o Antigo Testamento. Até entre os judeus, alguns, por exemplo, no tempo de Jesus, tinham os saduceus. Eles não consideravam uma grande parte do Antigo Testamento como palavra de Deus. Eles consideravam a Torá, os 5 livros que Moisés escreveu, os 5 primeiros livros. Eles falavam, esses livros são inspirados por Deus, mas o resto não é. Mas a gente entende que a inspiração abarca todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento. A inspiração também pressupõe inerrância. Então a inerrância vai falar que é uma doutrina que vai dizer que a Bíblia não falha, não tem erros, não contém nenhuma falha. Nenhuma falha. Muitos são aqueles que se levantam e vão falar sobre falhas, sobre incoerência, sobre uma coisa que fala aqui, mas que se contradiz ali na frente. E normalmente essas chamadas incoerências são entendimentos incorretos ou incompletos daquilo que é o todo. Pegam-se coisas isoladas, em contextos isolados e falam, tá vendo? Isso é contradição. Mas quando a gente entende o todo, a gente percebe que às vezes algumas coisas são difíceis de entender mesmo. Mas se a gente pesquisar, se aprofundar, elas combinam, elas se unem. A Bíblia toda tem uma grande unidade em si. Ela não tem incoerência, não tem erros. Alguns vão falar que, usando a ciência, né, que tem erros científicos. Mas a Bíblia não é um livro científico. Então é um livro que é escrita pelo observador. E às vezes a gente, como observador, fala coisas que não são necessariamente termos científicos, mas aquilo que a gente está enxergando, como por exemplo, a Bíblia vai falar que o Sol parou, a Lua parou. Né? Então, na verdade, não é o Sol que está rodando em volta da Terra, é a Terra que está girando em torno do Sol. Mas para quem está escrevendo, para quem está vendo, parece que o Sol, né, que roda em torno da Terra, que a Lua gira em torno da Terra. Então a Bíblia não foi escrita para ser um livro científico, mas cada coisa que está escrita lá não vai contra a ciência, não é contrário. Cada vez mais que a ciência descobre coisas novas, são confirmações daquilo que a Bíblia já falava há milênios, há séculos. A gente tem algumas evidências internas da inspiração da Bíblia. A primeira delas é o testemunho do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, Jesus falou, o Espírito da verdade, que vai guiar vocês em toda a verdade. Ele, primeiro, é que dá testemunho dentro da gente que aquele texto que a gente está vendo é palavra de Deus. Então, o Espírito Santo testemunhava com as igrejas do começo, né, com os judeus, com as igrejas do primeiro século, do início da era cristã, e ele testemunhava e as igrejas reconheciam que aquele era sim um texto
sagrado, um texto canônico. Outra evidência interna, capacidade transformadora da Bíblia. Então a Bíblia tem altamente um poder de transformar a nossa vida, transformar a vida das pessoas. Pessoas que eram, talvez, muita gente que era desconsiderada pela sociedade, considerada pessoas ruins, péssimas, quando começam a ler a Bíblia são transformadas, né? Então a palavra de Deus tem um poder transformador. A unidade da Bíblia. Então a gente pensa assim, mais ou menos 40 autores que escreveram em 3 continentes diferentes, em períodos diferentes, em mais ou menos 1500 e 1600 anos entre o primeiro e o último texto. A gente olha para esse grupo de livros e a gente percebe uma unidade perfeita entre eles. Então a gente pode pensar assim, poxa, isso aqui só pode ser inspirado, só pode ter sido construído por Deus, por alguém que estava guiando, coordenando todo o processo para que não tivesse nenhuma contradição, para que uma coisa não chocasse com a outra. Então, a Bíblia toda é um livro que possui uma perfeita unidade. E a gente olha evidências externas da inspiração da Bíblia. A primeira dela é a historicidade da Bíblia. Então, os fatos históricos, né, que muitos por séculos falaram, tal coisa não existiu, tal cidade não existiu, não existe, era só um mito, era só um fato. Ao longo do tempo, a arqueologia vai descobrindo coisas e quanto mais vai se descobrindo do que era no passado, mais vai se percebendo e se confirmando os relatos bíblicos. Mais vai se confirmando aquilo que a Bíblia falava já há milênios atrás, que a gente não tinha ainda registros científicos, mas quando a arqueologia vai descobrindo, vai confirmando aqui as histórias que a Bíblia contava. O testemunho de Jesus. Então, se a gente olha para a Bíblia e fala assim que, por exemplo, o livro de Jonas ou uma parte de Jonas não é verdade, né, não é inspirado, a gente olha para Jesus que falou sobre Jonas e vai falar, então Jesus não estava falando a verdade. Se Jesus não estava falando a verdade, ele não era Deus, ele não pode ser o Salvador, né? Por quê? Porque Jesus falou várias vezes citações do Antigo Testamento, que era a Bíblia que ele tinha na mão dele. Aquilo que Jesus tinha na mão dele era o nosso Antigo Testamento. Então ele falava sobre o Antigo Testamento. Então aquilo que ele falou também testifica a inspiração da Bíblia. Profecias cumpridas. A Bíblia tem milhares de profecias que foram faladas séculos antes e se cumpriram e estão registradas na Bíblia também. São muitas profecias que foram feitas sobre Jesus, séculos antes dele, milênios antes dele, e foram cumpridas nele. Então, e tem profecias que foram feitas lá no tempo de Jesus, ou no tempo lá dos apóstolos, que estão sendo cumpridas e que ainda serão cumpridas. Então, as profecias cumpridas, elas são testemunho também da inspiração divina nesse livro. O outro é a indestrutibilidade da Bíblia. Então a Bíblia é um livro que muitos amam, mas também muitos odeiam. Então muitos homens e governos se levantaram para tentar destruir a Bíblia, para tentar queimar, jogar fora, destruir tudo e qualquer vestígio da Bíblia, mas nunca conseguiram, né? Pessoas se levantaram e falaram assim, esse é o fim de Deus, esse é o fim da Bíblia, né? Vamos queimar todas as Bíblias que tem. Se a gente encontrar um pouquinho, a gente vai queimar. Se a gente encontrar uma Bíblia ou todas as Bíblias, a gente vai queimar. Mas não conseguem. Sempre a Bíblia está viva, sempre ela está viva. E de alguma forma ela consegue sobreviver e ela consegue passar para as outras gerações. Então até hoje em dia temos nações e temos lugares onde a Bíblia é proibida. É estritamente proibido ter uma Bíblia, ler uma Bíblia, estudar uma Bíblia. Mas mesmo assim, nesses lugares que é proibida, as pessoas ainda assim têm Bíblia, mesmo que escondidas. Então a indestrutibilidade da Bíblia é uma evidência externa de que a Bíblia é um livro inspirado. Pessoal, essa foi nossa segunda aula. Espero que vocês tenham aprendido e eu espero vocês na terceira aula com a gente. Até lá!